Crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir mais uma história da Bíblia. Vocês gostam de ouvir histórias da Bíblia? Bom, a nossa história de hoje está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23. Bom, a Bíblia fala que Jesus saiu de casa e foi até o mar da Galileia. Quando ele chegou lá, ele viu que estava reunida lá uma grande multidão de gente. Bom, as pessoas gostavam de ficar perto de Jesus, porque Jesus transmitia paz, amor, as pessoas eram curadas por ele. Jesus alegrava o coração daquelas pessoas. E naquele dia, era tanta gente naquele lugar que Jesus precisou entrar no barco para ter espaço para todos. Então, Jesus começou a ensinar através de parábolas, a parábola do semeador. Então, ele disse assim às pessoas: escutem, um certo homem saiu para semear. Enquanto ele estava espalhando as sementes, algumas delas caíram à beira do caminho, nessa estrada aqui que é um chão duro. E vocês sabem o que aconteceu com aquelas sementes? Elas não conseguiram entrar na terra. E aí vieram os passarinhos do céu e comeram todas aquelas sementes. Então elas não puderam produzir fruto. Mas aquele semeador, ele continuou o seu caminho, como continuou a semear. E uma parte daquelas sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Aí, sabe o que aconteceu com aquelas sementes? Elas brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, aquele sol queimou aquelas plantinhas, elas secaram porque não tinham raízes profundas. Ah, que pena, porque aquelas sementes também não conseguiram produzir nenhum fruto. Mas aquele semeador, ele não desistiu, ele continuou andando e parte daquelas sementes caíram em outra terra, mas foi no meio dos espinhos. Ah, aqueles espinhos, eles cresceram tanto que acabaram sufocando aquelas plantinhas e elas também não conseguiram produzir nada, elas não produziram nenhum fruto. Mas o semeador, ele não desistiu, ele era insistente, ele continuou seu caminho e uma parte daquelas sementes caíram numa terra boa. Aí aquelas sementes brotaram, elas cresceram tanto e produziram muitos frutos e deu uma boa colheita, porque cada sementinha produziu na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Que legal, né, crianças? Então, quando Jesus acabou de ensinar aquela parábola, aquela multidão foi embora e os discípulos começaram a fazer perguntas a Jesus. Eles queriam saber por que é que Jesus ensinava as pessoas por meio de parábolas. Então, Jesus disse uma coisa muito importante para os seus discípulos que eu quero que vocês ouçam com bastante atenção. Jesus disse que vendo o que ele fala, ouvindo o que ele fala, muitas pessoas não entendem, elas não compreendem a sua mensagem. Sabe, nestas pessoas, Jesus falou que estava se cumprindo aquilo que o profeta Isaías falou, que ainda que as pessoas estejam sempre ouvindo a mensagem de Deus, elas nunca entendem, ainda que elas estejam sempre vendo, elas não percebem, porque o coração daquelas pessoas se tornou insensível e de má vontade. Ela ouve as coisas de Deus com má vontade, então elas tampam seus ouvidos e os seus olhos e assim elas não entendem, não compreendem nada. E se assim não fosse, Jesus fala, se assim não fosse, elas poderiam ver, elas poderiam ouvir, entender o que eu estou falando, elas viriam até mim e elas seriam curadas. Então, Jesus explicou para seus discípulos:
Mas, crianças, existem ainda muitas pessoas hoje que estão como aquelas pessoas que Jesus falava. Muitas pessoas, elas estão assim com seus ouvidos tapados, com seus olhos fechados. Mas eu tenho certeza que vocês não estão assim, não é, crianças? É claro que não. Eu tenho certeza que vocês estão bem atentos àquilo que Jesus está falando com vocês. Mas vamos ver o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos com aquela parábola? Bom, a semente, ela representa a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. Então, Jesus falou assim para seus discípulos: alguns corações são como aquele caminho duro, onde as sementes caíram e os passarinhos comeram tudo. Essas pessoas estão com um coração tão duro que muitas vezes elas não querem nem ouvir a palavra de Deus. E que o que é semeado nem chega a entrar no coração delas e muito menos podem dar frutos. Bom, o segundo terreno, que foi aquele de pedras, os que o sol veio, queimou a plantinha, representa aqueles corações que até ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas a palavra de Deus não permanece nelas por muito tempo, porque quando vem qualquer problema, qualquer tristeza, qualquer aborrecimento, ela já quer largar tudo e abandonar Jesus. Então, essas pessoas também não dão frutos. Tem também aquelas sementes que caíram sobre o solo de espinhos e que foram sufocadas. Isso daí representa aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são sufocadas pelos prazeres deste mundo. Então, essas pessoas, elas ficam presas aos vícios e não querem largar esses desejos. Outras ficam presas às riquezas materiais desse mundo. Elas preferem até abandonar a Jesus do que abrir mão das suas práticas, muitas vezes práticas erradas, que não agradam a Deus. Elas preferem ficar no celular, conversando besteira. Elas preferem ficar em frente ao computador ou da televisão o dia todo, muitas vezes, e vendo coisas inúteis que não edificam, ao invés de ler a palavra de Deus, de orar. Essas pessoas, muitas vezes, até deixam de ir à igreja e à escola dominical, porque elas preferem ficar em casas, presas às coisas deste mundo. Então, crianças, infelizmente, essas pessoas se afastam do Senhor Jesus e também não produzem frutos. Mas tem aquele solo bom, onde as sementes caíram e produziram muitos frutos. Este solo é daquela pessoa que recebe Jesus com alegria e sente o desejo de estar sempre pertinho dele. Ela sabe que sem Jesus ela não consegue mais viver. Então, ela começa a ouvir a palavra de Deus, a obedecer a Deus, a largar as coisas erradas que ela fazia e começa a sentir prazer em orar, em falar com Deus. Ela sente prazer em buscar a palavra do nosso Deus. E também elas sentem alegria quando elas leem a palavra. E elas começam a sentir algo diferente no coração delas. E sabe o que isso acontece? O que isso provoca nessas pessoas? Elas começam a falar de Jesus para outras. Elas ficam tão felizes que elas querem compartilhar com outras pessoas aquilo que Jesus tem feito na vida delas. E elas começam a dar muitos e muitos frutos. Então, crianças, que o seu coraçãozinho possa ser esse solo bom, que recebe a palavra do nosso Senhor, que é a boa semente, e que você possa dar muitos frutos, e dando muitos frutos, que você possa ser também um semeador, espalhando a semente da palavra, espalhando o amor de Deus para outras pessoas, por todos os lugares, por todos os caminhos que vocês for. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por essa palavra? Feche os seus olhinhos que nós vamos falar com Deus nessa hora.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Paizinho, te agradecer, Senhor, por esse dia. Eu quero te agradecer pela tua palavra que tem nos ensinado, Senhor. Ó Pai, nessa hora queremos te pedir, Senhor, que o nosso coração esteja sempre como aquele solo bom, Pai, que recebe a tua palavra, Senhor. Que tudo aquilo que tem sido semeado em nosso coração, Senhor, possa crescer, possa gerar frutos, Pai. Que nós possamos, Pai, também ser semeadores no teu reino, Senhor, levando o teu evangelho, a tua palavra a outros, Pai. Que possamos levar a salvação a outras pessoas, Pai, através do amor, Senhor, de Jesus. Pai, muito obrigada, que tu possas abençoar cada um, Senhor, dessas crianças, abençoa seus lares, Pai, as suas famílias, Pai, com saúde, com alegria, com paz. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amores, que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o seu coração esteja guardado em Jesus e que nenhum mal possa te tocar. Amém? Eu encontro com vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.